Boa tarde então a todos. Pedi antes de iniciar a sessão 2 que me confirmassem, por favor, através do bate-papo, se estão a ouvir nas condições adequadas para então iniciar a sessão. Ok, o meu nome é Rui Freira. Eu vou então apresentar a ação 2 relacionada com o financiamento no âmbito do Portugal 2020. Vou fazer referência, no fundo, eh, àquelas, às possibilidades que as empresas têm aderido em maior número no âmbito do Portugal 2020, sendo que as tipologias de investimento elegíveis no âmbito do Portugal 2020 não se esgotam nas que vamos falar na ação 2, sendo que no final também irei apresentar outras outros possíveis enquadramentos em avisos mais específicos, quer relacionado ao setor agrícola, da área específica também da viticultura, relacionados também com o investimento do turismo, que tem outros mecanismos que também possibilitam o financiamento dos projetos de investimento nesses setores. Ao longo da sessão, se entenderem ir colocando dúvidas através do bate-papo, façam as questões que, na medida do possível, irei tentar dar resposta às mesmas. Se tiverem questões que sejam particulares que queiram colocar posteriormente, também pode ser uma situação que podem fazer por e-mail ou via contacto telefónico, no sentido de esclarecer possíveis elegibilidades, no fundo, se o projeto ou os investimentos que pensam vir a desenvolver tenham ou não tenham enquadramento, ou qual é a melhor tipologia, no fundo, mais adequada ao investimento que pretendem desenvolver. Durante a ação 2, então, vou focar essencialmente nas 3 tipologias que estão disponíveis no âmbito do Portugal 2020, a tipologia da qualificação e internacionalização das PMEs, que contempla investimentos em 2 grandes áreas, a área da qualificação das PMEs e da internacionalização propriamente dito. Ou seja, no âmbito do Portugal 2020, apesar de a listagem de investimentos que uma empresa pretende e tem necessidade de desenvolver, poder englobar investimentos díspares, desde aquisições de máquinas, aposta na área das tecnologias de informação e comunicação, na área da certificação de sistemas de qualidade, tendo investimentos nessas diferentes áreas, por certo, terá que, no fundo, subdividir esse investimento no sentido de os candidatar à tipologia e, dentro de cada uma dessas 3 tipologias, à área que diz respeito, porque essas tipologias que aqui estão, a inovação empresarial e a investigação e desenvolvimento, em conjunto com a qualificação e a internacionalização, no fundo, vai permitir a empresa candidatar os investimentos que pretende fazer, sendo que cada uma dessas tipologias restringe o tipo de investimento que é elegível em cada uma dessas áreas, como vamos ver de seguida. A outra grande área, a outra grande tipologia da inovação empresarial e empreendedorismo, que engloba a área da inovação produtiva das não PMEs, das grandes empresas, a inovação produtiva das pequenas e médias empresas e ainda uma outra área mais específica relacionada com o empreendedorismo qualificado e criativo. Temos ainda uma outra grande tipologia que é na área da investigação e desenvolvimento tecnológico, que abrange, entre outros, eu selecionei essas 3 áreas, são aquelas que têm tido mais procura por parte das empresas, projetos de investigação e desenvolvimento, quer apresentados de forma individual, quer em copromoção ou com outras empresas e com entidades também do sistema científico e tecnológico. Temos ainda os projetos demonstradores, que também podem ser na tipologia individual ou em copromoção, e a área de implementação de núcleos de investigação e desenvolvimento também das empresas, essa última área dirigida apenas a PMEs.
Recordo que, tendo dúvidas ou querendo tendo questões mais particulares, também poderão ir colocando as questões ao longo da sessão. Irei apresentar agora de forma resumida, para cada uma dessas tipologias das áreas, aqueles aspectos que são mais relevantes, no fundo, que tentar dividir as despesas que são elegíveis em cada uma dessas áreas, assim como apresentar limites mínimos de investimento que tornem, no fundo, elegíveis ou não o respectivo projeto em cada uma dessas tipologias que são diferentes. Outra questão que também na prática sucede é que nos anúncios de abertura de cada um dos períodos de candidatura surgem informações que podem ser mais restritivas do que o âmbito geral de cada uma dessas tipologias. Portanto, os valores que vou referir são aqueles que têm existido nos avisos que já foram abertos, mas nos avisos futuros podem ter valores diferentes dos que aqui vou apresentar. No âmbito, como estava a dizer, da área da qualificação das PMEs, nesta área, são elegíveis investimentos, no fundo, que permitam o aumento da competitividade das empresas através em áreas de investimentos na área de materiais, nomeadamente a inovação da organização e gestão de processos, na área das TIC, criação de marcas e design, desenvolvimento de engenharias, proteção da propriedade intelectual, qualidade, nomeadamente na certificação, na implementação nas empresas, nas entidades de sistemas de gestão da qualidade, nas diferentes normas que existem, desde que se adequam, no fundo, à realidade da empresa. Transferência de conhecimento, quando a empresa, no fundo, vai adquirir externamente conhecimento que é relevante para o aumento da competitividade dessa empresa. Em alguns avisos pode ser ou não permitido incluir também despesas relacionadas com formação profissional, a frequência de ações de formação, no sentido de potenciar a qualificação das PME nas áreas que são relevantes para esse aumento de competitividade, assim como também permite a contratação de recursos altamente qualificados, com um nível de qualificação mínimo de nível 6, de licenciatura, no fundo que sejam contratados com o intuito de desenvolver, de potenciar, no fundo, o conjunto de investimento das ações que são candidatadas no âmbito da qualificação da respectiva PME. Em termos das entidades que se podem candidatar a essa área de investimento, são as PMEs, são apenas as PMEs, que tenham, no fundo, qualquer tipo de natureza, qualquer forma jurídica, localizadas também nas 5 notadões em Portugal continental. Em termos da taxa de financiamento no âmbito da qualificação PME é de 45%, sendo que no Programa Operacional Regional de Lisboa a taxa é menor. O incentivo no âmbito da qualificação das PMEs é incentivo não reembolsável, o fundo a fundo perdido, e tem como um valor máximo de incentivo 500 mil euros, portanto é um valor relativamente elevado para a maior parte dos projetos nessa área. As atividades económicas que estão enquadradas na qualificação PME são praticamente todas, excluindo essas áreas muito específicas das finanças, seguros, lotarias e jogos, o setor das pescas e agricultura, o setor da produção agrícola primária e nas áreas do comércio, na divisão 45 e 47, são elegíveis as CAIs que permitam, no fundo, vendas ao exterior e que, por essa via, promovam a produção nacional. Esses projetos têm como limite mínimo de investimento para que o projeto seja elegível 25 mil euros. Existe alguma questão que queiram colocar relativamente a essa área?
Na, na área da internacionalização de investimentos das PMEs, aqui vão ser elegíveis aqueles investimentos que estejam diretamente ligados, no fundo, com o processo de internacionalização das empresas, podendo ter investimentos na área de conhecimentos de mercados externos, para os quais a empresa pretende desenvolver a sua atividade económica, no fundo potenciar também a presença da empresa na web, promover os seus produtos a nível internacional, investimentos também relacionados com o marketing internacional, investimentos relacionados com essa área, a introdução de novos métodos de organização e muitas das vezes estão associados, por exemplo, ao desenvolvimento de softwares específicos para a empresa que, no fundo, potencie essa expansão a nível internacional para novos mercados, que agiliza o processo comercial para esses novos mercados, tem também enquadramento nessa tipologia, e certificações que sejam exigidas por esses mercados, certificações específicas internacionais que sejam exigidas por os mercados-alvo para onde a empresa pretende desenvolver. Também são incluídas, só essas. Porque aquelas certificações que não são exigidas, no fundo, que não decorrem diretamente do processo de internacionalização, cabem na tipologia anterior que vimos da qualificação das PMEs. É possível também, nessa tipologia, a contratação de recursos humanos para, no fundo, potenciar, dinamizar o projeto de internacionalização até o limite de 2 colaboradores. É evidente que tem que ter atividade relacionada com o projeto, tem que estar, no fundo, essa contratação tem que decorrer do desenvolvimento, da implementação do projeto de internacionalização que a empresa pretende desenvolver, assim como a questão que referi anteriormente, caso seja necessário também formação profissional, no fundo, quer na área das línguas, quer na área desses novos mercados, que seja necessário preparar recursos internos da empresa para o processo de internacionalização, caso o aviso assim o permita, e tem existido aviso onde a formação profissional não é considerada, outro em que é possível candidatar despesas, portanto, isso é uma situação a referir aviso, é também elegível. A natureza dos beneficiários semelhantes, no fundo, é um apoio exclusivo para PMEs, localizadas nas diferentes NUTs também do Portugal continental. O incentivo é também o mesmo. Os investimentos relacionados com a formação, a taxa de incentivo é diferente. E o apoio, o financiamento relativo ao investimento com as ações de formação profissional, o incentivo é a fundo perdido também, à semelhança do restante. Em termos das atividades dos CAIs que são elegíveis, são os mesmos do anterior, assim como o valor mínimo para o investimento para o projeto ser elegível, em termos de investimento, são também 25 mil euros. Relativamente, considerando que esta tipologia inclui também participação em feiras internacionais, quer com stand próprio, quer a visita a feiras internacionais que sejam relevantes para o processo de internacionalização, ou visitas de prospecção a novos mercados, para os novos mercados para os quais a empresa pretende desenvolver a sua atividade, ou dentro dos mercados onde já opera, sobretudo para novas regiões, onde possa, no fundo, potenciar as vendas que já tem para esses mercados, é elegível a despesas com participação em feiras, com as viagens e os alojamentos, de acordo com os limites que também normalmente são publicados em cada um dos anúncios. Existem os tabulados, ou seja, em termos para a Europa 1.500 euros, fora da Europa cerca de 3.000 euros por prospecção, independentemente do número de dias que, digamos, que essa atividade dura em cada um dos mercados. Para a participação de feiras e exposições também
existe um valor máximo de 700 euros para a Europa, 1.600 para mercados fora da Europa e um valor de alojamento que é proporcional ao número de dias de duração da feira, acrescido 2 dias, no fundo, para o dia anterior e o dia seguinte ao fim da feira. Outra grande área, grande tipologia que existe disponível para as empresas apresentarem projetos de apoio a investimentos, sobretudo investimentos na área esportiva, na aquisição de equipamentos, na aquisição na construção das próprias instalações, ou de algum tipo de obras de remodelação que sejam necessárias. No âmbito da indústria e no âmbito do turismo, existe a área, digamos, a tipologia da inovação produtiva. Inovação produtiva são candidaturas que permitem quer a criação de um novo estabelecimento, no fundo, um exemplo, uma nova fábrica, permite também o aumento da capacidade já existente, sendo que esse aumento tem que ser superior a 20% face à capacidade atual, permite também a diversificação, no fundo, dos investimentos que estão relacionados com a diversificação da produção, lançamento de novos produtos diferentes dos que a empresa também produz. Investimentos relacionados com a alteração fundamental também do processo, ou seja, investimentos que não decorram diretamente do lançamento de novos produtos, nem do aumento de produção, mas sim da alteração dos processos e que isso conduza a um conjunto de investimentos que sejam necessários para essas alterações serem implementadas na empresa, também é possível de serem considerados. Em termos, de forma resumida, os investimentos focam-se essencialmente em máquinas e equipamentos produtivos, associando a componente de software e de hardware que é necessário para esse equipamento também funcionarem. Transferência de tecnologia, se for necessário a compra, a aquisição de licenças para a produção de determinados produtos de uma determinada tecnologia que seja utilizada na empresa, é também elegível. E no setor do turismo e da indústria, é elegível também despesa, investimentos associados à construção de edifícios, quer de edifícios novos, quer de obras que sejam necessárias, no fundo, para a implementação do processo de diversificação de produtos, do aumento da capacidade ou do aumento do processo. No caso do turismo, o material circulante, por exemplo, barcos, veículos que sejam eles próprios, no fundo, o meio para explorar a atividade que está a ser proposta, podem também ser enquadrados, ser elegíveis, investimentos elegíveis. Por norma, os investimentos com a construção de edifício ou remodelação estão sempre limitados a uma percentagem do investimento global, sendo que essa percentagem também, por norma, é diferente na região Norte-Centro e Alentejo com a região de Lisboa ou Algarve, no fundo para fazer com que o projeto de investimento não seja apenas investimentos de construção, tenha que estar associado também à aquisição de equipamentos, de todo tipo de investimentos. No âmbito da inovação produtiva, essa tipologia permite que qualquer empresa, independentemente da sua dimensão, possa candidatar. Também está disponível nas diferentes regiões do país. Os setores, aqui têm mais algumas restrições, além dos anteriores, em setores específicos da indústria também estão excluídos. No setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas, projetos inferiores, ou seja, projetos superiores a 4 milhões de euros, que sejam promovidos por organizações que não sejam OPs ou por empresas que não transformem produtos produzidos apenas na sua exploração, estão excluídos. Ou seja,
Só são elegíveis também na inovação produtiva os projetos de transformação e comercialização superior a 4 milhões que sejam promovidos por entidades que não sejam OPs, no fundo, e que adquiram a maior parte da produção que necessita para transformar externamente. Na região de Lisboa e do Algarve, são apenas também elegíveis atividades que decorram de uma nova atividade. O incentivo no âmbito da inovação produtiva é um incentivo reembolsável. Vamos ver a seguir que parte, consoante os objetivos que são propostos na candidatura sejam ou não ultrapassados, pode reverter parte desse apoio que é reembolsado à partida, ou seja, no fundo, o incentivo vai funcionar como um empréstimo sem qualquer tipo de custos, de juros e de encargos associados. Se o projeto ultrapassar os objetivos que são propostos, parte desse incentivo pode ser convertido a fundo perdido. No âmbito da inovação produtiva, o valor mínimo de despesas elegível para que o projeto seja elegível são 75 mil euros, sendo o valor máximo bastante elevado. A taxa máxima de base de incentivo são 30%, à qual vai sendo acrescida as majorações de acordo com o tipo de empresa. No fundo, as micro e as pequenas empresas são sempre favorecidas, vão acrescentar 20% aos 30% de base. Existe também uma majoração territorial que tem em conta a localização da empresa, no fundo, onde vão ser feitos os investimentos. As regiões de baixa densidade acresce mais de 10%. A questão da sustentabilidade, se o projeto em si contemplar algum tipo de investimento, no fundo, que promova a sustentabilidade, e se na análise da candidatura for considerado também acresce 10%. E, de acordo com o interesse do gestor do programa, pode ou não ser de interesse, no fundo, acelerar o plano de investimento que estava previsto, e nesse caso há um incentivo à empresa para que acelere, no fundo, que execute o investimento num tempo menor do que estava previsto, tendo também uma majoração de 10%. Sendo que, no máximo, é 75% de incentivo que as empresas podem ter, de incentivo reembolsável, ou seja, a empresa terá que devolver, vai recebendo o incentivo, mas depois vai ter que o devolver. E vai devolver da seguinte forma: se forem investimentos, com exceção, a maior parte do investimento vai ter 8 anos para fazer esse reembolso ao programa, sendo que desses 8 anos, 2 são 2 anos de carência, e os restantes 6 anos, no fundo, vai haver lugar a esse reembolso. Se for projetos, estabelecimentos novos na área do turismo, o período são 10 anos, sendo que os primeiros 3 é o período de carência. Como é que o interesse da inovação produtiva é evidente que o projeto ter apoio, a execução do projeto ser uma boa execução e, no fundo, potenciar a conversão do incentivo reembolsável em incentivo não reembolsável. No fundo, reverter para fundo perdido o máximo de apoio que for possível. O valor máximo que pode reverter a fundo perdido é 60% do apoio que a empresa recebeu. Agora, esses 60% vão ser revertidos a fundo perdido se os objetivos, se o grau de cumprimento dos objetivos ultrapassar em 25%, no fundo, os resultados foram definidos. De acordo com a tabela que apresento, é proporcional. No fundo, há um incentivo por cada ponto percentual que seja ultrapassado,
Ou seja, os objetivos que foram propostos para o projeto têm que ser atingidos sempre. Porque se não forem atingidos, pode haver, em função da percentagem de diferença, pode haver ou não penalização financeira. Mas assumindo que todos os objetivos do projeto, e esses objetivos são essencialmente aumento de postos de trabalho, volumes de venda e o VAB do projeto, pós-projeto, em comparação com o momento anterior ao projeto, se forem atingidos, no fundo há esse prémio à empresa a transformar o incentivo reembolsável em incentivo não reembolsável. No limite, se o projeto atingir os objetivos tal e qual como foram previstos em candidatura, a empresa terá que reembolsar o Estado no período que já referi anteriormente. Existe alguma questão, alguma dúvida que tenham relativamente a essa tipologia de investimento? Outra área de investimento dentro também dos apoios dentro dessa tipologia tem a ver com os projetos de empreendedorismo qualificado e criativo. No fundo, os investimentos que são elegíveis são muito semelhantes à de inovação produtiva, sendo que esta área de incentivo, no fundo, permite direcionada a empresas que são relativamente recentes, com menos de 2 anos. A empresa, para se poder candidatar, tem que estar constituída, tem que ter o início de atividade aberto, mas pode não ter atividade propriamente dita ainda, desde que tenha menos de 2 anos desde a data do início da atividade que foi declarada nas finanças e o momento da submissão da candidatura, é elegível. Depois tem que cumprir os restantes requisitos, mas no fundo esta é uma área de incentivos que é sobretudo dirigida a empresas recentes. Não impede que uma empresa recente possa concorrer à área anterior de inovação produtiva. Aqui, no fundo, os apoios estão dirigidos a essas novas empresas recentes, até 2 anos, sobretudo em áreas de forte dinâmica de crescimento, na área de tecnologia, na área também de apoio à indústria cultural e criativa. No fundo, muitas empresas têm recorrido a esse incentivo até para também potenciar a internacionalização da empresa, a organização também de eventos. É uma possibilidade que também existe. Máquinas, equipamentos, construção de edifícios, também obras, material circulante. No fundo, há muitas empresas no âmbito do turismo que utilizam também essa área para apresentar os projetos. São também elegíveis, sendo que as taxas de apoio são semelhantes às que já referi anteriormente para inovação produtiva, tendo aqui só em termos de majoração, sendo os projetos majorados em 10% se forem apresentados por a questão do empreendedorismo e a questão ou seja, se for apresentados por essa majoração do empreendedorismo tem a ver com a idade dos promotores da empresa. Se a idade dos promotores da empresa for igual ou inferior a 35 anos, sendo esses promotores têm que ter a maioria do capital da empresa, é atribuída essa majoração. Se os sócios da empresa forem femininos também e jovens, ainda é atribuída uma outra majoração de 10%. Desde que também a sócia-gerente tenha mais de 50% de capital, é também atribuída essa majoração. A majoração da sustentabilidade e de execução do investimento é também atribuída à semelhança da inovação produtiva. O funcionamento do incentivo é exatamente o mesmo. O incentivo é também não reembolsável à partida, podendo ser, aliás, é reembolsável à partida, podendo ser também parte dele convertido em apoio não reembolsável,
decorrente da avaliação que é feita após a execução do projeto relativamente ao cumprimento dos indicadores que foram definidos em candidatura e na aprovação do projeto. A forma de medir a isenção do reembolso em função do grau de cumprimento apurado é exatamente a mesma da inovação produtiva. A outra grande tipologia de investimento de projeto tem a ver com os projetos de investigação e desenvolvimento. Eu aqui vou abordar particularmente os que são dirigidos no âmbito de projeto de ID individual, no fundo onde as empresas podem apresentar projetos de investimento para apoiar investigação industrial e desenvolvimento experimental, no fundo que permite a criação de novos produtos, de novos processos ou a introdução de melhorias significativas nos produtos que a empresa já tem. Ou seja, aqui estamos já numa área muito próxima da inovação do produto. No âmbito destes projetos são elegíveis despesas com pessoal técnico da própria empresa, no fundo que seja afeto. Nesse projeto é possível nós imputarmos os salários dos colaboradores internos da empresa que, no fundo, fiquem afetos às atividades de ID que vão ser propostas no âmbito do projeto. Se for relevante para o projeto, a aquisição de patentes é também enquadrado nessa tipologia de investimento. Matérias-primas, enfim, que sejam e consumíveis que sejam necessários para o desenvolvimento do conceito, também são enquadrados. Aquisição de serviços a terceiros, quer a universidades, quer na área técnica, empresas especialistas na área que for relevante para o projeto têm também enquadramento. Aquisição de instrumentos, no fundo, de equipamentos que sejam necessários para o desenvolvimento do projeto, na medida em que ele seja afeto ao projeto e durante a duração do projeto pode também ser imputado. Softwares e outros equipamentos também específicos. Algumas despesas com viagens para participação em feiras de divulgação do projeto, não é na vertente comercial. Se tiverem que contactar entidades internacionais, universidades, no estrangeiro, esse tipo de despesas também tem enquadramento. A certificação da NP 4457 é também elegível. Despesas com a contratação do auditor técnico-científico, que é uma exigência em projetos com a duração superior a 18 meses, também tem enquadramento, assim como as despesas com o TOC e o ROC. Tem uma outra despesa que os anteriores não é possível, tem a ver com os custos indiretos, ou seja, mediante o investimento que é determinado, é determinado uma percentagem de 25% sobre o investimento que já referi, por exemplo, imputação de recursos, de compra de equipamento, etc., a um valor que é afeto para custos indiretos, são custos que a empresa tem no desenvolvimento do projeto, mas que não consegue especificar na fase de candidatura e de execução. São atribuídos em função do restante investimento. Nessa tipologia de investimento, é aberta, no fundo, a qualquer tipo de empresa, sejam PMEs ou não sejam PMEs. As grandes empresas também podem aceder a essa tipologia de investimento, assim como empresas localizadas também nas diferentes regiões do país. Em termos das CAIs, esta tipologia de investimento é menos limitativa que a anterior. Portanto, a priori só está escolhida em setores muito particulares, financeiros seguros e defesas e lotarias é que estão excluídos. O valor mínimo de despesa elegível nesse projeto são de 100 mil euros, sendo que nessa tipologia o incentivo é não reembolsável. Desde que o incentivo não ultrapasse 1 milhão de euros, aqui o apoio no fundo é fundo perdido. Se for superior a esse valor, 75% será não reembolsável e os 25% serão reembolsáveis
valores esses que excedam o valor do 1 milhão. Até 1 milhão, estamos a falar de incentivo não reembolsável a fundo perdido que a empresa pode aceder, pode beneficiar. As taxas de apoio no âmbito dessa tipologia tem uma taxa base de 25%, à qual vai sendo sucessivamente adicionadas majorações correspondentes também à dimensão da empresa, ao tipo de atividades de ID que o próprio projeto incorpora, de dimensão da empresa, como já referi, se tem ou não tem divulgação e disseminação, no fundo, dos dados que são produzidos no âmbito do projeto. Em termos médios, podemos apontar uma taxa entre 65% e 70% a fundo perdido para projetos que sejam promovidos por pequenas empresas, 55% a 60% as médias, as grandes uma taxa ligeiramente inferior, sendo que projetos na região de Lisboa e do Algarve têm também limites menores que estão estabelecidos de 40% na região de Lisboa e 102% na região do Algarve. No sentido de, nesse momento, o Portugal 2020 não tem candidaturas no âmbito da qualificação, internacionalização, inovação produtiva e empreendedorismo, não tem um aviso aberto para investimentos para as empresas. De modo a possibilitar, não está também, de modo a possibilitar que as empresas que pretendam promover projetos no âmbito da inovação produtiva e do empreendedorismo, quando a empresa tem uma necessidade premente de adquirir um determinado equipamento, de lançar um novo produto, no fundo de fazer uma série de investimentos que não pode adiar pelo motivo de não haver um aviso aberto, e se, no fundo, se os investimentos que nós vamos incluir numa determinada candidatura, se tiver início em data anterior ao momento em que nós submetemos a candidatura, esses investimentos deixam de ser elegíveis. Ou seja, na prática, até há pouco tempo atrás, as empresas tinham que esperar, no fundo, se quisessem candidatar os investimentos a um determinado aviso de candidatura, só o poderiam consumar após a submissão da candidatura. Fazendo com que, em alturas em que não existem avisos abertos e que não existe também uma data prevista, as empresas podiam estar ali durante 6 a 1 ano quase em stand-by, no fundo, a perder oportunidades do mercado e não querendo antecipar investimento que depois, por esse motivo de ser antecipado, deixava de ser elegível nesse tipo de candidaturas. Então, existe agora uma possibilidade, que é o registro de pedidos de auxílio, estão abertos no aviso 16 e no 17, onde caso as empresas tenham um conjunto de investimentos que sejam enquadrados, sejam elegíveis no âmbito da inovação produtiva, no empreendedorismo qualificado e criativo, de modo a poderem executar, imaginem, na próxima semana, esses investimentos, iniciar esses projetos e não perderem a possibilidade de continuar a fazer com que essas despesas sejam elegíveis em avisos que venham a abrir futuramente, existe essa possibilidade do registro, ou seja, no fundo é onde as empresas têm que formalizar também no âmbito junto do Portugal 2020, têm que formalizar, têm que identificar uma série de informação relativa aos investimentos que pretendem fazer. No fundo, tem que identificar no primeiro momento, como é evidente, a empresa, qual é a localização dos investimentos que a empresa pretende executar, qual é o projeto, no fundo, descrever o projeto que a empresa pretende desenvolver, tem que também discriminar investimento que pretende fazer, qual é a data prevista de início e de fim do respectivo investimento, descrever quais são as atividades de inovação, no fundo, porque todos esses projetos, para terem enquadramento, têm que estar sempre associados a questões de inovação, de alteração de processos, no fundo, de inovação.
e as fontes de financiamento. Ou seja, através desses dois avisos que neste momento estão abertos, mesmo não existindo à data avisos no âmbito da inovação produtiva ou do empreendedorismo qualificado, as empresas se submeterem, se procederem a este registro de pedido de auxílio, a partir desse momento, a partir da data em que submetam esse pedido, podem, no aviso imediato que venha a abrir, tanto para a inovação produtiva como para o empreendedorismo, podem candidatar nesse projeto, terão que candidatar o conjunto de investimentos que nesse momento já declararam Portugal 2020 terem intenções de fazer. E deste modo, a data do investimento pode ser consumado antes da data em que a candidatura é formalizada. Ou seja, este registro de pedido de auxílio não é uma candidatura, no fundo é uma intenção de candidatura, mas pelo facto da empresa, de forma antecipada, informar de quais são os investimentos que pretende fazer, no aviso imediatamente seguinte, se candidatar a esses investimentos que já referiu, neste registro de pedido de auxílio, as despesas são elegíveis. E faz com que uma empresa, na prática, se tiver necessidade de avançar com os investimentos que pretende, o possa fazer, mesmo não tendo à data um aviso de concurso que possa candidatar os investimentos. É evidente que se as empresas optarem por avançar com os investimentos é sempre por conta e risco, ou seja, o registro do pedido de auxílios não garante a aprovação do projeto. Agora, a empresa, no fundo, tendo que fazer o aviso e tendo que fazer os investimentos, se for decidido para a empresa avançar com os investimentos, permite que essa despesa não seja considerada não elegível apenas pela data em que teve início, face à data em que a empresa vai formalizar a candidatura. Não sendo obrigatório, ou seja, uma empresa pode apresentar num próximo aviso de inovação produtiva ou empreendedorismo uma candidatura, mesmo não tendo feito o registro, só que nesse caso os investimentos terão que ser sempre em data posterior à data em que formaliza essa candidatura. Ou seja, este registro de pedido de auxílio está disponível, sobretudo para resolver esse problema que se estava a verificar, e só está disponível para esse tipo para a tipologia de inovação produtiva e empreendedorismo. Todos os outros investimentos na área da qualificação, internacionalização ou na investigação e desenvolvimento só podem ser executados, as despesas só podem ser executadas em momento posterior à formalização da respectiva candidatura. Essa situação de registro é única e exclusivamente para a tipologia do inovação e empreendedorismo. Alguma questão que queiram colocar? A Sofia estava a ver, mas não... Vejo que está a tentar escrever, mas não estou a ver a questão que pretende fazer. Se conseguir formalizar a questão, na medida possível, tentarei responder. Ou seja, a apresentação que eu vou terminar, eu posso falar, vou aqui só fazer referência depois a outras áreas. Essa ação era essencialmente nessas tipologias de investimento diretamente do Portugal 2020. Nessas tipologias que referi. Só para concluir, apresento os concursos que neste momento estão com base no plano de avisos que está disponível no Portugal 2020. Estão previstos a abertura de um novo período de candidaturas no âmbito da internacionalização das PMEs. Estava previsto iniciar em outubro, ainda não abriu, portanto, poderá a qualquer momento abrir esse período
sendo o término até final de dezembro, a apresentação das candidaturas. Está também previsto um período de investigação de aumento tanto para projetos enviados como em copromoção e demonstradores. Projetos na área da inovação produtiva e empreendedorismo. Neste momento não estão disponíveis no plano de aviso, mas é expectável que no início do próximo ano sejam lançados novos períodos de candidatura. A questão colocada com a Paulo relativamente a projetos de internacionalização na área da florestação. Dependendo do tipo de investimentos e do CAI, pode ser ou não elegível. Não sendo, se for investimento na área da internacionalização, pode ser elegível. Teremos que analisar depois, se me quiser enviar o CAI da empresa, qual é os investimentos que pretendem fazer, verificarmos se tem enquadramento ou não tem enquadramento. Além dessas tipologias de investimento, consoante os diferentes setores de atividade, existem outros apoios que são disponibilizados até via o Turismo de Portugal, por exemplo, que visa apoiar projetos no âmbito do turismo, além dessas tipologias que referi. Na área agrícola também existe, no âmbito do PDR, existem também medidas específicas que apoiam investimentos produtivos, quer na área agrícola, quer na área também florestal. Existem também medidas específicas na área da transformação e comercialização de produtos agrícolas, no fundo que financiam adegas, lagares de azeite, enfim, interpostos fruteiros, ou tipo de transformação de carne. Pronto. Têm um enquadramento específico no âmbito do PDR. Investimentos na área da vinha têm também um apoio específico no âmbito do ACM, do VITIS, designadamente, e agora também no âmbito dos projetos de jovem agricultor. Investimentos na área do comércio, no fundo, investimentos que pretendam modernizar estabelecimentos comerciais. Também existe uma medida, o Comércio Invest, que é direcionado, pode apoiar este tipo de investimentos que normalmente não têm enquadramento no âmbito dos apoios do Portugal 2020. Existe também, ainda no âmbito da SGAL, que promovem também aviso de concurso, tendo limites de investimento relativamente mais baixos do que os que são passíveis de ser apoiados no âmbito de Portugal 2020. No âmbito da SGAL, existem apoios que permitem investimentos na agricultura, na área também da transformação, no âmbito da diversificação das atividades agrícolas, nomeadamente investimentos na área do turismo, são também apoiados através das diferentes SGALs que existem no país, e onde, por exemplo, essas atividades de empresas de prestação de serviços, nomeadamente prestação de serviços agrícolas, trabalhos de limpeza de florestas, etc., podem também ser enquadrados. Ou seja, são atividades que, no fundo, promovem as atividades económicas nestas regiões. Depois temos que ver se cada um desses avisos identifica um conjunto de CAIs que tem enquadramento ou não tem, e cada GAL tem autonomia, no fundo, para definir quais são as CAIs que são elegíveis no âmbito desses projetos, mas pode ser também uma alternativa para tentar financiar projetos que, ou pelo CAI, ou pelo o valor do investimento que se pretende ser candidatado, ou pela localização, pode não ter enquadramento no âmbito de Portugal 2020, por ser uma atividade que não seja considerada inovadora, mas que no âmbito de outros programas responda aos objetivos do outro programa e ter enquadramento nesses programas que referi. Na SGAL, nos diferentes tipologias também do próprio PDR, são alternativas que podemos explorar no sentido de tentar enquadrar o projeto de investimento nos apoios que existem. Ou se for na área do comércio puro e duro, o Comércio Invest
é uma alternativa também para se tentar enquadrar o projeto de investimento, sendo que o Comércio Invest até é um exemplo de um incentivo que é atribuído pelo Estado português e que nada tem a ver com apoios comunitários. Portanto, é um fundo unicamente nacional, mas que visa exatamente isso, promover, no fundo, colmatar um setor de atividade que dificilmente consegue ter projetos elegíveis no âmbito do Portugal 2020 ou no PDR ou noutras tipologias que existem. Existe alguma questão que queiram colocar? Pronto, se quiserem, como referi no início, depois colocar questões mais específicas relativamente a um conjunto de investimentos em concreto, a uma atividade económica também, tem aqui o e-mail ricardorodrigues@zonaverde.pt. Podem depois colocar as dúvidas para nós também tentarmos dar esse feedback. Responder à pergunta da Paula. Na área da exportação do vinho, existe um programa que, ainda bem que colocou essa questão que eu não referi, que existe também no âmbito da OCM dos vinhos, programa que é a promoção de mercados terceiros, que é específico, que é promovido pelo IVV, que é específico para apoiar a internacionalização, no fundo, a participação em feiras internacionais, a visita aos mercados, o envio de amostras para concursos, a produção de panfletos e material, no fundo, que promova as marcas das empresas, especificamente para a área dos vinhos. Agora, sendo para mercados terceiros, mercados europeus, pronto, Espanha, França, Reino Unido, não são elegíveis. Ora, se estivermos a falar da Suíça, e dos restantes, Brasil, Estados Unidos, Canadá, etc., já tem enquadramento. Ou seja, respondendo à Paula, se tem empresa constituída, se a empresa. E o IVV apoia tanto o produtor, que no sentido de comercializar o próprio vinho, como empresas distribuidoras de vinho, desde que tenham, no fundo, o exclusivo que represente determinada marca naquele mercado, podem também ser apoiados para fazer esse papel de promoção da respectiva marca de vinhos, também na participação de feiras, etc. É uma solução que pode ter. Se for uma perspectiva de promover os vinhos, independentemente dos mercados, não tendo essa limitação dos mercados, pode optar por a tipologia da internacionalização. Só que nesse caso o projeto tem que ter um investimento mínimo de 25 mil euros, enquanto que no âmbito da promoção do mercado terceiro do IVV o valor é menor. Tanto uma situação ou noutra. É evidente, eu não tive aqui para não ser exaustivo, mas as empresas têm que estar constituídas legalmente. Pode ser um empresário em nome individual, cumprindo os restantes requisitos, tem também enquadramento. De resto, qualquer enquadramento da empresa, limitada, as SAS, tem também enquadramento tanto numa situação como noutra. A Susana está a perguntar a forma jurídica, o que é que pretende em concreto perguntar? Pronto, o exemplo como eu referi, o que eu disse, Paulo, é que no âmbito da medida que existe de promoção de vinhos em mercados terceiros, é possível ser ou a própria empresa, o produtor, pronto, o produtor da respectiva marca de vinhos, ele próprio candidatar-se, evidentemente depois tem que responder também a um conjunto de requisitos específicos, mas ele pode apresentar o projeto para promover a marca dele nos diferentes mercados, ou
distribuidores de vinho, empresas distribuidoras de vinho, elas próprias, não sendo produtoras, desde que tenham declarações em comum nos mercados que vão ser alvo do projeto. Têm autorização para... São eles, no fundo, que vão vender, comercializar aquela determinada marca. Essa empresa pode também candidatar-se aos apoios no âmbito da promoção de vinhos em mercados de terceiros. É a situação que... Existem essas duas situações. Ou o próprio produtor, a própria empresa que produz o vinho e comercializa, ou, no fundo, distribuidores podem trabalhar com várias marcas e, nesse caso, vão a esses mercados podendo promover mais do que uma marca. Agora, as marcas que vão promover têm que, no fundo, ter potencialmente volume de vendas que sejam proporcionais, no fundo, ao investimento que a empresa está a fazer com o projeto. Isso é possível. Isso no âmbito daquela tipologia que referi. No âmbito, ainda respondendo ao Ricardo, no âmbito da... Ricardo não, ao Paulo. No âmbito do Portugal 2020, na tipologia de internacionalização, uma empresa produtora de vinhos pode candidatar um projeto para promoção do produto nos respectivos mercados que se entenderem. Tem que ter um conjunto de condições, de requisitos, tem que cumprir os requisitos que estão definidos, mas é possível. No âmbito da internacionalização. Tem que ter um projeto que tenha, no mínimo, um investimento mínimo, é um requisito de 25 mil euros, mas é possível, desde que cumpra as restantes condições. A empresa tem que estar devidamente contabilidade organizada, não pode ter dívida, um conjunto de requisitos que são comuns e transversais às diferentes tipologias. Mas é outra opção, porque nesse caso não tem a limitação dos mercados. Se o mercado francês ou o mercado espanhol for relevante para a empresa, no caso, no exemplo concreto dos vinhos, no projeto Portugal 2020 de internacionalização pode considerar esse mercado. Se for num projeto de promoção de vinhos em mercados terceiros, esse mercado não é elegível. Eventualmente, uma empresa de vinhos pode ter os dois projetos complementares. O projeto do IVV para promover nos mercados terceiros e um projeto de Portugal 2020 dirigido para os restantes mercados. Sendo que no Portugal 2020 a média é 45% de apoio, promoção mercados também é 50%, a diferença não é significativa, a emoção também é fundo perdido, apoios não reembolsados. Há uma questão mais que tenho. Pronto, então dava a sessão por encerrada. Tenho então o contacto. Alguma dúvida que tenham, possível enquadramento, se tiverem ideia de investimentos que queiram ter algum tipo de informação relativamente ao enquadramento, ou qual a melhor tipologia para enquadrar o investimento que pretendem, podem mandar informação para o e-mail que está disponível. Dava então a ação por encerrada, pedia para preencherem então só por último o inquérito de satisfação relativamente à ação. Já bem, então, continuação e uma boa tarde a todos e até à próxima.